Olá, como vai você? Espero que você esteja vivendo aí um ótimo momento, ok? Bom, pessoal, eu sou o Reinaldo Alexandre e esse é o canal A Forma que a Bíblia Diz. Se você gostar do conteúdo, aí no finalzinho do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Bacana? Dizer que a Bíblia é a palavra de Deus é uma coisa subjetiva, é muito vago, mas é uma coisa que impacta a mente humana e faz com que essa mente adoeça, que ela já não consiga mais ver na Bíblia as incoerências, a inconsistência, as truculências de um Deus e a transformação que esse Deus vai passando ao longo do tempo. As pessoas têm uma dificuldade tremenda de perceber isso. Se você pegar, por exemplo, o Deus do Gênesis, ele não sabia se Adão e Eva iam comer do fruto da árvore da vida, ou se ele ia comer o fruto da árvore proibida. Ali não se apresenta um Deus onisciente. Ele não sabia, por exemplo, se Caim, após matar Abel, ia ser morto por uma outra pessoa ou não. Se você pega o Deus da invasão judaica ao território hoje atribuído a ele, ele era um Deus cruel, um Deus insano, um Deus que não tinha empatia por ninguém naquela região. Ele era um Deus que ele mandava arrancar o reboco da parede caso a pessoa que tinha morado antes naquela casa tivesse ali dependurado um ídolo. Então ele era um Deus egocêntrico. Ele queria adoração somente para ele. Ele era um Deus que mandava matar as pessoas sem a menor compaixão. Tanto adultos, quanto mulheres, quanto crianças. Ele passava qualquer um ao fio da espada, desde que essa pessoa estivesse contrariando o ego dele. Então ele era um Deus terrível, um Deus extremamente cruel. Quando você vai, por exemplo, para o livro de Gálatas, esse Deus passa por uma transformação tremenda. Não é o mesmo Deus. No decorrer da história do povo de Israel, nos quase 2000 anos de relatos bíblicos, né, de relatos de supostas ações desse Deus, esse Deus vai tendo ações modificativas. Ele vai passando por uma mudança, ele vai se transformando de acordo com a conveniência e os conflitos sociais da época. Quando você pega o Deus daquele período onde Roma estava dominando o território de Israel, ele não é o mesmo Deus do passado. Ele não é o mesmo Deus que tinha Israel como uma menina dos seus olhos. Ele permite os romanos invadir a terra de Israel e implantar ali a sua cultura. Com o tempo ali passou a ter uma cultura ali miscigenada, a cultura romana e a cultura judaica. Então ali você vê um Deus que já começa não a separar Israel para uma cultura, uma adoração específica somente dele, mas é um Deus que já permite já uma outra cultura vir e contaminar o povo de Israel. Tanto que Jesus disse que se um soldado resolvesse chamar uma pessoa, um judeu, para caminhar uma milha, era para os judeus caminhar 2 milhas com ele. Se um soldado quisesse tomar uma capa dele, era para ele poder dar também a túnica, algo assim. Pode ser que eu esteja enganado aqui quanto à ordem das coisas. Mas você vê um Deus completamente diferente. Quando você pega o Deus de Gálatas, por exemplo, ele desconstrói aquele Deus lá que mandava tirar até o reboco da parede caso tivesse ali sido pendurado um ídolo pela pessoa que tinha morado naquela casa antes. Vamos ver o texto de Gálatas e você vai me dizer se esse Deus do texto de Gálatas é aquele Deus que mandava fazer aquelas atrocidades no tempo da invasão judaica ao território a ele atribuído hoje. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ora, o Deus daquele período da invasão judaica, ele era longânimo? Aquele Deus, ele era bom? Aquele Deus, ele era manso? Aquele Deus tinha um comportamento temperado? Aquele Deus era benigno com aquelas pessoas? Seja sincero.
Há alguma semelhança, algum ponto que liga esse Deus de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, aquele Deus da invasão ao território hoje atribuído aos judeus? É um Deus por conveniência. Ao longo dos quase 2000 anos em que teriam acontecido os fatos e as ações desse Deus nesse período, extrema mudança de comportamento. Então não é o mesmo Deus. Se você pega, por exemplo, hoje está se falando num Deus que vai voltar, que vai vir nas nuvens e vai arrebatar as pessoas. Há algum texto bíblico relacionado a esse tempo? Todos os textos bíblicos relacionados à vinda de Jesus não prometia uma vinda naquela época? Naquela geração? Você não vai conseguir me mostrar, a não ser que você modifique o conteúdo do texto, a não ser que você faça essa modificação, você não vai conseguir me mostrar um versículo sequer, onde aponta Jesus voltando nessa geração, numa geração futura. Todos os textos bíblicos mostram Jesus voltando naquela geração, para aquela geração de discípulos, voltando para os judeus convertidos, não para você. Não há texto bíblico que mostre Jesus voltando para você. Todos os textos bíblicos apontam Jesus voltando para os discípulos daquela geração. Mas como eu disse aqui, nos quase 2000 anos, onde foram relatados na Bíblia as ações de um Deus, foram relatadas as ações de diversos deuses. Num determinado período, ao se trazer as características, por causa dos conflitos sociais, se trazer as características do Deus para aquele período, aquelas características acaba desconstruindo as características do Deus de um período anterior. Então aqui nós vemos as características de um Deus, né, longânimo, bondoso, manso, um Deus de paz, um Deus que traz, né, todas as virtudes de uma pessoa que tem controle sobre o seu espírito, e em contrapartida esse Deus desconstrói aquele Deus destemperado da época de Moisés. Então a Bíblia sempre traz isso. Então você dizer de maneira genérica que a Bíblia é a palavra de Deus é uma coisa muito subjetiva, porque em cada época o povo de Israel teve um Deus de acordo com a conveniência social, cultural, de acordo com os conflitos. O meu alerta aqui é isso. Não deixe as pessoas adoecer a sua mente te obrigando a ter a Bíblia como a palavra de Deus. Pergunte para ela por que a Bíblia é a palavra de Deus. E não se contente com isso, vá você mesmo. Pegue a Bíblia e vê se ela está falando aquilo que aquela pessoa disse para você que ela está falando. Tem muita gente dizendo aí que a Bíblia está falando coisas que a Bíblia não está falando. Você vê, por exemplo, esse Jesus arrecadatório. Tem alguma virtude do Jesus do primeiro século nesse Jesus arrecadatório que está aí? Só pensa em arrecadar dinheiro? Alguma virtude daquele Jesus do primeiro século nesse Jesus arrecadatório? É um Jesus que explora a condição humana. Se eu tivesse aqui dizendo que Jesus vai voltar, se eu pedisse aqui o dízimo, se eu pedisse aqui uma oferta, muitas pessoas, milhares de pessoas talvez, iam mandar para mim dízimo e oferta, porque eu estaria falando aquilo que ela quer ouvir, aquilo que ela deseja ouvir, aquilo que ela acredita que vai acontecer, porque alguém colocou na cabeça dela que isso vai acontecer. Mas a Bíblia, ela colocou na sua cabeça que isso vai acontecer? Ou a Bíblia coloca na sua cabeça que isso deveria ter acontecido lá naquela primeira geração? Eu não estou aqui para poder tirar proveito de você, eu não estou aqui para poder tirar proveito dessa situação. Seguir o fluxo supostamente espiritual que existe na atualidade é muito conveniente, porque já tem milhões de pessoas domesticadas querendo ouvir exatamente esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, até mesmo em Apocalipse, aponta para fatos acontecendo naquela geração, naquele tempo. Mas, infelizmente, modificaram o sentido, modificaram o conteúdo, modificaram a fala para atribuir a fala a um período eterno. E tem muita gente se dando bem em cima da simplicidade e da entrega de pessoas a esse sistema aí.
Eu vou deixando aqui um forte abraço para você e te desejo graça, ok?